Como se tornar um advogado mais competitivo no mercado de trabalho? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou Leandro Ramos. É com grande prazer que abro com este episódio a 9ª temporada do Juridicast. E agradeço você que nos acompanha nesses mais de 60 episódios que já gravamos. Bom, neste mês de agosto, que é o mês do advogado, vamos falar neste episódio sobre como o advogado se prepara para se manter como um profissional competitivo em uma carreira em constantes transformações. E quem vai conversar aqui comigo sobre esse assunto é o Benedito Vilela, que é Head de Projetos Especiais na Lawrence Simons, que é uma consultoria especializada em recrutamento para a área jurídica e compliance. O Benedito foi eleito o 10º executivo jurídico mais admirado pela revista Análise Editorial e também é professor do IBMEC e já atuou como executivo jurídico em diferentes empresas, além de ter passagem também por escritórios de advocacia. Benedito, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aí de discutir um assunto tão importante, especialmente num cenário em que a gente tem, em 200 milhões de brasileiros, mais de 1 milhão de OABs ativas, Então, a cada 200 pessoas, uma é advogado. Se manter competitivo, então, vira uma arte acima de tudo. Com certeza, esse é um grande desafio, Benedito? E para a gente entrar aqui no tema, como que o advogado deve lidar com excesso de informação para se manter um profissional bem informado? Essa pergunta é fundamental, Leandro, porque, bem ou mal, nós vivemos hoje a era da informação, Nós somos bombardeados com muitas notícias o tempo todo, e mais do que isso, muitas notícias enviesadas, como sempre foram, mas também notícias falsas. Sim. Então, lidar com essa quantidade de informação acaba sendo uma chave para o sucesso. Eu, particularmente, entendo que a gente precisa reservar uma parte do nosso dia para informação. Então, eu gosto, geralmente, de começar o meu dia com aquela primeira xícara de café bem quente, lendo concentrador de notícias. Para quem não sabe, concentrador de notícias são aqueles típicos jornais que utilizam de algoritmos para filtrar notícias de diferentes locais, geralmente sumarizando essas notícias. Então, você acaba lendo numa velocidade grande, uma quantidade de informações filtradas de diversos meios, de uma forma rápida, de uma forma agradável, de uma forma interativa. É o canal Meio. Eu recebo online isso sempre no início da manhã, sempre no meu computador, no meu e-mail, e eles têm notícias curtas e sempre tem uma parte de tecnologia, um pouquinho sobre cultura e eventos, que acaba sendo até para aliviar um pouco, nesse mundo de más notícias que a gente vive. Então, Benedito, não faz tanto sentido mais eventualmente o profissional pegar um jornal e ler ele do começo ao fim, É um hábito que ainda muita gente ainda mantém, Olha, se for uma coisa que você faz por prazer, eu acho que ela continua tendo seu valor e eu acho que sempre vai ter o seu espaço. Perfeito. É um jornal, uma revista. Agora, com esse excesso, se a gente quer ser eficiente para consumir informação, a gente precisa achar formas ágeis, de se chegar a ela. Essa, para mim, é a que funciona melhor. Lógico, existem outras, Pessoas que gostam muito de utilizar, por exemplo, o Instagram, quase como se fosse um jornal interativo, Mas, às vezes, eu acho que você corre o risco de ficar preso na bolha, De só ser alimentado nas mídias sociais por informações com as quais você interage, daí você passa a ver o mundo de forma enviesada. Bacana, Benedito. E falando um pouco de habilidade, muito se fala sobre soft skills, Quais são essas soft skills que um advogado ou advogada devem ter para se destacar nessa nova década que se inicia? Olha, soft skills, para aqueles que não sabem, são todas aquelas habilidades que não são habilidades técnicas. Então, quando a gente fala de um advogado, o que seria a hard skill de um advogado é o direito processual, direito trabalhista, direito civil, contrato, societário, M&A. Isso seria o hard skill. O soft skill são as habilidades comportamentais. Perfeito. Então, a gente precisa olhar com mais carinho para essas habilidades, primeiro, porque a faculdade não nos ensina nada disso, E segundo, porque é uma bela forma de se diferenciar, de se destacar. Então, eu gosto muito de pensar nas soft skills como sendo aquelas habilidades a serem investidas, principalmente no sentido de comunicação pessoal. A comunicação pessoal é fundamental e ela vai muito além da oralidade, ela vai muito além da escrita, ela tem a ver até com a roupa que você usa. Outra soft skill que eu gosto muito é o personal branding, que é você justamente olhar para si mesmo como uma marca, E isso você acaba valorizando aspectos seus para se comunicar melhor. E, por fim, outra soft skill que eu acho muito interessante é o desenvolvimento, por exemplo, do teu quociente emocional. Porque a gente vive tempos, de emoções tão duras, tantas dores,
que a gente vive nessa era, que você conseguir cuidar da tua habilidade intrínseca, da sua inteligência emocional, é uma coisa que pode fazer total diferença para o teu sucesso profissional. E Benedito, você que teve larga experiência em departamentos jurídicos, para onde você acha que vai a advocacia nesses departamentos? Olha, os departamentos jurídicos das empresas, e aí eu falo com experiência de ter passado por quase 10 departamentos diferentes, de diversos setores, é a problemática sempre de se enfrentar aquela questão da base zero, do custo zero e da eficiência financeira, E daí a gente tem duas visões que são antagônicas. Uma que vê o departamento jurídico quase como se fosse uma central de custos, só gasta dinheiro da empresa, e outra que vê realmente como um parceiro estratégico. Eu queria dizer que, em pleno 2021, que todas as empresas aprenderam a ver o jurídico como departamentos estratégicos, como departamentos parceiros. Infelizmente, não é verdade. Muitas ainda veem como, puxa, vou ter que contratar mais um advogado, vou dar um aumento para um advogado, e aí acaba ficando muito difícil. Agora, uma coisa que, independente da classificação desse departamento jurídico, acontece é uma necessidade de ser mais efetivo do ponto de vista de custos, reduzir ao máximo os custos. E a redução de custos me parece algo que combina muito com o movimento que ficou muito famoso nos Estados Unidos, que são as Alternative Legal Service Providers, ou seja, os prestadores de serviços jurídicos alternativos. O que é isso? Nada mais é do que empresas, geralmente low-techs, que acabam tirando determinadas atividades de dentro do departamento jurídico, deixando o departamento jurídico totalmente focado na atividade fim de um departamento jurídico, na parte estratégica do pensamento. Então, ao invés de ter, por exemplo, como alguns antigos já viram, um estagiário, um advogado júnior para ler publicações, você tem um software que vai buscar as publicações. Isso não é novidade nenhuma aí para quem está nos ouvindo. Mas pode ser também inovador você ter uma empresa de paralegais, você ter uma empresa de terceirização, de fazer o quê? Esse secondment especializado, de uma forma que você consiga gerenciar com um custo mais baixo necessidades diferentes. Então, esse mercado nos Estados Unidos, em 2020, movimentou 11 bilhões de dólares. A expectativa é que isso chegue com tudo no Brasil. Então, acredito que os departamentos jurídicos vão caminhar nesse sentido. E Benedito, baseado na sua resposta, o que hoje o advogado ou o escritório deveria se preocupar para atender as demandas dos departamentos jurídicos? A pior coisa que você pode ter dentro de um escritório de advocacia que te atende é uma visão que o direito se atende a si mesmo, que ele é um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? O advogado glorifica o trabalho dele além da praticidade que ele teria a oferecer. Um exemplo simples disso é quando você pede, por exemplo, um relatório, dentro, o departamento jurídico pede ao escritório um relatório e recebe um PDF. Poxa, eu não posso mexer nisso, eu não posso adaptar isso à minha necessidade. E enquanto que você recebe num formato editável, como por exemplo um PowerPoint, isso te dá a possibilidade de trabalhar melhor aquela informação. Então você precisa, dentro do escritório, ter duas questões acima de qualquer outra. A primeira delas, entender que o departamento jurídico da empresa precisa de praticidade e facilidade. Não adianta você ser o melhor advogado, o melhor escritório do mundo se você complica a vida do seu departamento jurídico. E a segunda coisa é você realmente ter uma visão como se aquele departamento jurídico fosse parte do teu dia a dia, Como se você fizesse parte daquele departamento jurídico. Então, olhando, poxa, é uma empresa que valoriza muito novas teses tributárias, por exemplo, deixa eu pensar de forma proativa, mudou uma legislação, tem uma decisão nova, será que isso pode melhorar a situação do meu cliente de alguma forma? Tem o projeto de lei da reforma tributária, que todo mundo está discutindo agora. Poxa, como que isso vai impactar? E olhar realmente o negócio como se fosse seu. É um olhar de dono sobre o departamento jurídico. Não no sentido de se valorizar mais do que eles, mas no sentido de ser um melhor prestador. Eu acho que isso compete também muito ao advogado, individualmente falando. Porque cada vez mais as pessoas têm contratado menos as bancas pelas bancas e mais as pessoas independentes da banca. É importante ter uma banca forte, ser reconhecida, muito importante. Mas, acima de tudo, é importante que tenham bons profissionais e profissionais que criem um laço de parceria e entendam a tua necessidade. E daí a gente meio que volta, nas soft skills da nossa pergunta anterior.
Por quê? Quando o escritório, por exemplo, tem uma habilidade de comunicação, entende que o cliente dele é um cliente mais moderno, um cliente mais desenrolado, ele não vai poder mandar uma resposta como se fosse um parecer jurídico de 3 páginas. Primeiro, porque ninguém aguenta ler um e-mail desse, nem o mesmo advogado de empresa. E o segundo, porque isso dificilmente vai estar ajudando a expectativa de velocidade, de comunicação, pouco aproveitável. Então, o foco é entender o cliente para melhor prestar o serviço. Acho que essa é a principal preocupação para se atender bem as demandas dos departamentos jurídicos. E nesse sentido, você comentou um pouco das soft skills, né? Mas também tem outras competências, imagino eu, que também podem ser as chamadas hard skills, né? Então, quais são as competências que um advogado precisa ter hoje, seja para trabalhar em grandes empresas ou ainda nos departamentos jurídicos? Cada vez mais, e aí já trocando um pouquinho o chapéu dos 20 anos de experiência no mercado jurídico para um chapéu de recrutador, o que eu tenho mais visto hoje são empresas, né, são gestores procurando advogados que tenham algo a mais, que tenham aquela coisa que o diferencie. Então, esses dias eu estava fazendo um recrutamento para um escritório que queria um advogado com habilidade de aplicação dos conceitos, né, de visual law, law design, e daí você pensa, poxa, eu vou pedir o currículo para esse cara? Não, eu vou pedir um portfólio. Esse é o admirável mundo novo jurídico que a gente vive. Você quer advogados, muitas vezes, que tenham habilidades técnicas em computação ou em marketing, e isso conversa bastante, né, com os T-shaped skills, que tem a ver com o movimento dos advogados nexialistas. Essa pessoa é uma pessoa que ela não mais faz aquela vertical, né, do tipo, fiz a faculdade de Direito, fiz uma especialização, fiz um mestrado, fiz um doutorado naquela mesma matéria, e, ou seja, eu sei muito daquela vertical técnica. Pelo contrário, começou na década de 90, né, a haver uma busca do advogado, né, naquela carreira em Y. Posso fazer especialização, mas em vez de ir para o mestrado, eu vou para um LLM. Depois, em vez de fazer um doutorado, eu faço um MBA. Né? Ou seja, eu estou buscando habilidades fora da caixa. E agora a gente tem, né, a carreira em T, que você sobe numa vertical, você faz direito na faculdade, você faz uma especialização, você pode fazer um LLM, mas depois, se você trabalha, por exemplo, com legal marketing, você vai fazer um curso na SPN para entender núcleo criativo para ter essa discussão. Se você faz LGPD, você vai estudar ciência da computação. Se você faz tributário, né, você vai estudar ciências contábeis. E isso não é novidade nenhuma, né? Os tributaristas são os primeiros que estudam isso há bastante tempo. Então, isso, na verdade, se espalhou para outras áreas do direito. Imagino, Benedito, que a gente precisa ter um processo bastante robusto de aprendizagem para chegar nesse modelo de carreira, né? E, nesse sentido, como que o advogado se capacita hoje para acompanhar essas mudanças na carreira, né? É manter a educação formal, né? Seja fazendo uma pós-graduação de um MBA, um LLM ou ainda um mestrado, ou os nanodegrees, que são esses cursos mais rápidos? Agora eu vou me divertir bastante e vou retomar um chavão que todo advogado adora. Depende. Depende. E depende do quê? Exato. Depende de como você quer seguir. Sim. Hoje vale muito mais para o advogado da grande banca ainda aquela vertical do mestrado, da educação formal. Perfeito. Enquanto que para o advogado da empresa você começa a ter essa diversificação. Contudo, na minha visão totalmente particular dessa questão, eu acredito que se você souber equilibrar bem a educação formal com um nanodegree, com uma extensão, você acaba não só melhorando o seu perfil, você fica com um perfil um pouco mais adaptável, como também você acaba sendo uma pessoa que ganha aí até um certo descanso intelectual, né? Porque um mestrado, por exemplo, é muito puxado do ponto de vista de dedicação. Um nanodegree é mais rápido, é mais leve. Então, se você mescla um pouco as coisas, faz um formal, faz alguns informais, você se mantém sempre informado, sempre evoluindo, com a possibilidade de transitar bem no mercado, porque uma pessoa que só investe em educação formal, ela só vai ter mercado com contratantes que queiram, que valorizem a educação formal. Por outro lado, se você só faz nanodegree, você vai ter zero espaço nesse lugar. Você só vai ter espaço em lugares mais moderninhos. Agora, se você mescla bem essas duas coisas, você abre muito mais o seu leque, abre as suas possibilidades. Interessante esse raciocínio. Um outro tema curioso que eu estava pensando aqui, Benedito, é o conflito geracional nas empresas e escritórios de advocacia, né? Como lidar, em alguns casos, com até 4 gerações diferentes trabalhando eventualmente juntas? Essa é uma pergunta muito interessante. Você precisa ter o quê? Soft skill. E qual soft skill? Habilidade emocional, né? Porque ao se endereçar para uma geração mais velha, o que essa geração mais velha geralmente espera de você? Um respeito, formalismo, um tratamento um pouco mais
formal, realmente. E com os mais jovens, se você adota essa mesma tática, você acaba tendo problema. Sim. Então, aquela regra de ouro, a virtude está no meio. Seja no seu dia a dia uma pessoa que saiba aplicar a formalidade quando ela for necessária, mas que tenha também a velocidade de raciocínio, a percepção, né, e a empatia. Perceba, olha quantas coisas de soft skill aí. Saber quando adequar o formalismo ou quando adequar um approach mais moderno nisso. Porque senão você vai falhar. E nesse sentido, né, pegando esse gancho da falha, você acredita que as empresas e escritórios estão atendendo às demandas profissionais da geração Z, que está entrando agora no mercado de trabalho? Eu acho que a pergunta está invertida. Você acha que a geração Z está atendendo à demanda do mercado? É uma pergunta também, certamente. Eu até reformulei a pergunta até como uma certa provocação. A geração Z ela é muito importante do ponto de vista de ter o dinheiro, de ditar tendências de consumo, mas ela não dita as regras do mercado de trabalho. O mercado de trabalho dita as regras, as quais a geração Z não gosta. A geração Z ela acredita na liberdade e é uma geração que veio, eu costumo brincar que é a geração troféu de participação. Troféu de participação, para quem não conhece essa expressão, é quando você ia participar na escolinha de uma partida de futebol, de um campeonato de tênis, de alguma Olimpíada no colégio, e todo mundo ganha uma medalha, todo mundo ganha um troféu. Ou seja, é uma geração que cresceu sendo congratulada, independente de mérito e independente de conquista. E o problema de uma geração que desde cedo ela é mimada é que essa geração se sente entitled. É uma geração que acha que tem mais direitos do que obrigações, que as obrigações não se aplicam a elas. E você vê esse conflito logo no ambiente familiar, onde as crianças ditam o rumo da família, as crianças ditam o rumo da escola, a escola passa a ser massacrada pelos pais, que os pais não conseguem dar educação básica para a criança e espera que a escola faça isso. Essas crianças chegam à faculdade e reclamam de ter que aprender aquela ferramenta básica para exercer determinada profissão. E quando chegam no mercado de trabalho, a primeira percepção é que o mercado de trabalho não está atendendo a minha demanda. Que é exatamente como a pergunta, né, foi formulada por você. Mas o mercado de trabalho não tem que atender a sua demanda. Você tem que atender a demanda do mercado de trabalho. Então, respondendo primeiro a sua pergunta, eu acredito que não. O mercado de trabalho não está atendendo essas demandas, mas também nem deveria estar atendendo essas demandas. Existem questões que não são da geração Z, como respeito, não haver assédio moral no trabalho, assédio sexual, respeitar as diferenças, inclusão, diversidade. E tudo isso é um pleito válido, mas que não é exclusivo da geração Z. Muito pelo contrário. Mais do que nunca, por exemplo, a representatividade de você ter mulheres em conselhos de administração, ela está se tornando um requisito, mais do que um atrativo. Está sendo demandado isso das empresas. Agora, as empresas devem evoluir. E essa evolução das empresas, aí sim, pode eventualmente coincidir com demandas profissionais da geração Z, né? Seja por ambientes mais modernos, por estruturas menos rígidas. E daí, né, esse ponto é o ponto que eu acho que a geração Z, sim, traz um efeito positivo, mas que a própria expectativa de que o mercado tem que se adaptar a ela é uma inversão de valores preocupante que dita o ritmo da nossa sociedade atual. Interessante, Benedito, e você trouxe a questão da diversidade. Como que você acha que as empresas e os escritórios de advocacia estão olhando para a diversidade e inclusão nos processos de recrutamento? É engraçado que essa é uma pergunta que tem aparecido cada vez mais vezes nos meus bate-papos por aí, né? É bem verdade que inclusão e diversidade está em voga, mas as pessoas, elas não entendem inclusão e diversidade da forma correta. Vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo. Eu fui convidado para palestrar num curso de inclusão e diversidade. E eu olhei os outros convidados, eu falei assim, gente, somos todos brancos, cisgêneros, jovens, e tem alguns aqui até de olhos azuis. Como que vocês querem falar de inclusão e diversidade? E héteros. Como vocês querem falar de inclusão e diversidade se o próprio painel não está conseguindo fazer isso? E foi uma coisa que eu aprendi com uma grande profissional, né, a Mônica, hoje no Santander, que ela me ensinou. Essas palavras não são dela, mas ela me ensinou a entender o que é inclusão e diversidade. Não falem de nós sem nós presentes. E isso é muito verdade. Você quer falar de inclusão, inclua primeiro. Você quer falar de diversidade, diversifique primeiro. Então as pessoas gostam muito do selo de aprovação de inclusão e diversidade. Gosto de falar que sou inclusivo, gosto de falar que sou diverso.
Mas se você tem, por exemplo, um homossexual assumido, você trata diferente. Que inclusão é essa? E isso aprendi novamente com essa grande profissional. Ela fala assim, as pessoas acham que é inclusão e diversidade você dar trabalhos não estratégico para negros, sem chance dessa pessoa crescer, do tipo, você tem aí um estágio, uma recepcionista negra, não que uma recepcionista não possa crescer, cresce, mas você não quer contratar um gerente negro. E daí você olha para a empresa e fala, quantas pessoas da diretoria aqui são negras? Quantos gerentes são negros, né? Quantos cargos de liderança são negros? Você olha os conselhos de administração, quantas mulheres estão no conselho de administração? Então, eu acredito que a discussão da inclusão e diversidade, ela precisa se despir um pouco do glamour e ser menos hipócrita. As empresas precisam olhar para os ambientes que elas têm para verificar se realmente elas estão dispostas a fazer isso, porque o tom sempre vem do topo. Sempre vem do C-Level, sempre vem do presidente, sempre vem do conselho de administração. Se essas pessoas começam a usar nos altos escalões os conceitos de inclusão e diversidade, isso repercute para baixo. Agora, muito dificilmente, né, se um analista dá valor a isso, se um coordenador dá valor a isso, isso chega na diretoria, isso chega na gestão. Né? Então, acredito que as empresas, os escritórios, enfim, como um todo, né, precisam fazer um meia-culpa, precisam olhar para dentro de si e falar, poxa, eu vou apostar nisso ou vou falar isso da boca para fora? Porque é muito bonito falar, nossa, aqui a gente valoriza, mas não dá chance, mas trata diferente. Então, eu posso dizer para você que muitas empresas têm olhado isso de forma séria, né? E a própria Luísa Trajano é um exemplo disso, do que ela fez. A Unilever é um exemplo fantástico disso. O programa Senhor Estagiário, né, que até provoca o conflito geracional lá dentro, mas que a grande maioria das empresas não está preparada para a questão da inclusão e diversidade. E a gente vê isso nos processos de recrutamento. Muito bom, Benedito. Sei que o nosso papo tá legal, mas o nosso episódio chegou ao final. Gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast e já deixo o meu convite para gravarmos mais um novo episódio. Convite mais do que aceito. Espero realmente que o pessoal tenha gostado aí do bate-papo e me coloco totalmente aí à disposição, né, nas minhas redes sociais, seja o meu Instagram, Benedito Vilela, que é meu Instagram profissional, seja no LinkedIn, para que a gente possa fomentar essas discussões, né, e ajudar a melhorar um pouco o nosso mercado como um todo. Leandro, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer enorme estar no Juridicast e espero que seja o primeiro de muitos. Muito obrigado, Benedito. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.